Irmãos e irmãs em Cristo, caros padres, existem algumas palavras que aos poucos vão perdendo o seu verdadeiro sentido no nosso meio. Entre estas palavras nós podemos citar vocação, santidade, amor. Facilmente nós encontramos pessoas dizendo: vamos fazer um teste vocacional para saber se vai ser médico, professor, se vai ser engenheiro, se vai ser padre, se vai ser freira. As pessoas colocam tudo isso como se fosse a mesma coisa. A palavra vocação é uma palavra muito mal entendida na atualidade. A palavra santidade não deixa de ser diferente. Santidade na nossa geração passou a ser algo como estranho, ultrapassado, ou algo muito distante e impossível de todos nós. Santidade muitas vezes é relacionado apenas com perfeição. A palavra amor nem se fala. Hoje, para qualquer coisa se usa amor. Eu amo o meu time de futebol. Já ouvi algumas pessoas dizendo: padre, o que eu amo mesmo é o Benfica, o que eu amo mesmo é o Porto. Não, padre, é o Sporting. Não, padre, eu amo é a minha esposa, eu amo o meu trabalho, eu amo comer. Tem até homens que dizem para a mulher: vamos fazer amor. Amor é relacionado para muitos com sexo. E talvez a mesma pessoa diz: eu amo a Deus. Outra palavra extremamente vulgarizada que perdeu o seu sentido. Os gregos acreditam que amor é eros, filia e ágape. Existem três realidades e as três são amor. O amor, ele é paixão, é algo que nos encanta, é eros. O amor também é filia, é o amor que nós temos de pai para filho, que nós temos de irmãos, que nós temos de pessoas que são próximas a cada um de nós. Porém, o amor e o verdadeiro sentido do amor é ágape. Amar significa dar a vida. Amar significa doar-se. Amar significa sofrer. Não existe amor sem sofrimento. Porém, a liturgia de hoje existe uma palavra, e nós vamos meditar sobre ela, que é a palavra central, e as três leituras, primeira, segunda e o Evangelho, nos fala sobre ela, que é a palavra vocação. Vocação é uma palavra que vem do latim, vocare. Vocare significa chamado. Deus tem um chamado a cada um de nós. E aqui eu não quero diminuir o valor das profissões, mas vocação vai muito além de profissão. Profissão é profissão, vocação é vocação. Vocação é algo que faz parte do nosso ser e que Deus pede que nós levemos esta vocação, esse chamado até o fim da nossa vida. Na filosofia existe uma palavra que é a palavra ontológico. Vocação é algo ontológico, é algo que faz parte do meu ser, é algo que é meu e eu não perco mais. A primeira vocação que cada um de nós temos é a vocação de filho de Deus, a vocação de batizados. O Evangelho e a primeira leitura nos falam das vocações de dois profetas. A primeira leitura do profeta Isaías, especificamente do servo de Javé. O Evangelho nos fala sobre a vocação de São João Batista, que é preparar o caminho de Jesus. Mas eu gostaria de dar uma atenção muito especial à segunda leitura, que fala a vocação de cada um de nós, que é a vocação à santidade. Ontem mesmo uma pessoa me procurou e disse: padre, eu desisto de ler a Bíblia. Padre, eu leio e não entendo nada. A Bíblia só me ajuda para uma coisa, padre. Quando eu estou com insônia, estou sem sono, eu leio a Bíblia e rapidinho eu já durmo. É como o terço, padre. Quando parece que eu estou sem sono, tem gente dando risada aqui porque deve acontecer o mesmo. Padre, quando eu estou sem sono, eu rezo o terço e é rezar e dormir. É claro, deixa para rezar o terço no último minuto do dia, deixa para rezar o terço 1h, a hora que já está cansado, deixa a sobra para Deus. Para Deus tem que oferecer o melhor momento do dia, se possível de manhã, acorda 15 minutos mais cedo e reza. Deixar para rezar quando está cansado, vai dormir mesmo. Mas um consolo para quem reza o terço e dorme. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer isto e é algo belo e também é verdadeiro. Quando você está rezando o Santo Terço e dorme, Nossa Senhora termina de rezar para você. É melhor dormir rezando o Santo Terço do que dormir pensando em bobagem. É melhor dormir rezando o Santo Terço do que dormir pensando em coisas ruins que aconteceu durante o dia ou em situações que nós vamos talvez criticar e falar mal dos outros. Reze. A oração do terço é fantástica.
Primeira leitura nos diz da vocação de cada um de nós, que é a vocação à santidade. E para nós entendermos a Bíblia, isso que eu dizia para a pessoa que me procurava ontem, dizia que ela reza, ela lê a Bíblia e dorme, porque muitas vezes nós não temos uma introdução à Bíblia, nós não temos os pressupostos básicos para nós compreendermos a Bíblia. Claro que em uma homilia de 10, 15, 20 minutos durante a semana não é possível fazer isso. Tem gente ainda que diz que o padre fala muito, imagina se não falasse menos, aí que não ia entender mesmo. Mas aqui nós precisamos nos dedicar e procurar conhecer mais a palavra de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós mais entendemos a Bíblia e nós nos sentimos melhores como cristãos. A segunda leitura nos diz que Paulo estava na cidade de Corinto, e na cidade de Corinto ele sauda aqueles que eram cristãos e dizem: nós somos chamados à santidade, fomos santificados por Cristo e chamados a sermos santos. O que é a cidade de Corinto? Me recordo uma vez no Brasil também, falando sobre a cidade de Corinto, uma pessoa me disse, não era em uma missa, era uma pregação: padre, eu conheço Corinto. Corinto, os coríntios, os torcedores de um time de futebol chamado Corinthians. Aqui tem muitos coríntios, muitos corintianos no nosso meio. Então Coríntios primeiramente não tem nada a ver com time de futebol, não tem nada a ver com esporte. Corinto é uma cidade da Grécia, uma cidade que há 2000 anos atrás era uma cidade muito nova, uma das cidades que mais prosperava. Mesmo sendo uma cidade muito nova, era uma cidade de 500 mil de habitantes, 500 mil pessoas, uma cidade que crescia. E o específico de Corinto era que Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que havia 2 portos, e nós podemos imaginar como que é uma cidade portuária. É uma cidade de muita diversidade, uma cidade que tem pessoas de vários lugares do mundo. Macau também é uma cidade muito diversa. Eu, enquanto ouvia a primeira leitura, a proclamação do Evangelho, eu pensava: vejam a riqueza do nosso meio, vejam a riqueza do nosso meio. A primeira leitura hoje foi proclamada por uma pessoa que veio de Portugal. O Salmo foi cantado por uma pessoa que veio de Goa. A segunda leitura foi proclamada por uma pessoa que veio do Brasil. O Evangelho foi proclamado por um padre que veio do Timor-Leste. Se vocês olharem para o lado do padre que está do Timor-Leste, vocês encontrarão um padre da Polônia. Nós vivemos uma realidade muito diferente do nosso meio. E é assim que deve ser. Às vezes nós queremos que todos sejam iguais, pensemos como nós, mas a realidade não é assim. Então Corinto era uma cidade próspera, uma cidade que se desenvolvia, mas uma cidade onde 2/3 das pessoas eram pobres, 2/3 das pessoas pelo menos eram escravos. E como toda cidade portuária, Corinto era uma cidade que existia muita prostituição. Uma cidade onde havia marinheiros e havia muita prostituição, uma cidade onde havia uma promiscuidade que crescia cada vez mais. Então Paulo, depois de viver entre o ano 50 e 52, aproximadamente 18 meses na cidade de Corinto, as pessoas com saudades de Paulo e ansiosas por conhecerem mais a palavra, era uma comunidade, uma sociedade que aqueles que eram cristãos eram muito fervorosos. Paulo escreve para aquela sociedade, escrevendo para eles ele diz, o padre disse há pouco: nós somos chamados à santidade. E é o que Deus, é o que o Padre deseja falar agora a cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, pode ser que alguns de nós estamos afastados de Deus, participamos da igreja apenas de vez em quando. A maioria de vocês estão na igreja todos os domingos, e é algo belíssimo, algo que me encanta. Existem outros aqui que estão na missa todos os dias. O que mais me encanta em Macau é perceber que a missa em língua portuguesa é uma missa que tem a presença de talvez mais de 50 pessoas diariamente. Todos nós, independente da nossa raça, independente do quanto que nós participamos da igreja, nós somos chamados à santidade. Alguém vai dizer: padre, isso não é para mim, padre, eu sou pecador. Todo santo é um pecador. Santidade não significa perfeição. Santidade significa fazer bem aquilo que Deus chama você para fazer.
Cada um de nós, e aqui vocação também é uma escolha pessoal, cada um de nós tem uma missão muito específica na nossa vida. Alguns estão no meio da sociedade trabalhando, alguns são pais, muitos de vocês já são casados. Viva coerentemente aquilo que Deus chama você para ser. A palavra santidade, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é separado. O santo é alguém separado. Separado não significa que é alguém fora da realidade. É alguém que está no meio da realidade, alguém que está no meio do mundo, mas vive de uma forma diferente. E aqui eu quero basear a minha reflexão sobre santidade nesse aspecto de santidade. Queridos irmãos e irmãs, nós não somos melhores do que os budistas. Nós não somos melhores do que os muçulmanos. Nós não somos melhores do que os protestantes, nem do que os ateus. Aqui não é uma reflexão de qualidade, de quem é melhor ou pior, mas nós somos completamente diferentes. Não existe ninguém no mundo, ninguém na face da terra como os católicos. Padre, por quê? Porque nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa falecer e morrer para ir ao céu. Em cada Santa Missa, o céu vem até você. Nós deveríamos ter saudades da Eucaristia. Nós deveríamos chegar cedo na missa, nós deveríamos colocar a nossa melhor roupa, nós deveríamos nos preparar com ansiedade, nós deveríamos entrar na fila da comunhão dizendo: eu vou me encontrar com o meu Deus, eu vou me encontrar com a razão da minha vida. Como que é triste para um cristão e para um católico relativizar a Santa Missa e tratar a Santa Missa como se fosse apenas um compromisso social. Eu vou, tem que ir, se eu não for, Deus me castiga. Não, a Santa Missa, quando nós não a participamos, o mal não é feito a Deus. Deus é um ser perfeito por excelência. A missa não faz Deus melhor ou pior, mais alegre ou mais triste. A Santa Missa faz um bem enorme a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, eu penso que é muito difícil nós vivermos bem nessa sociedade tão corrupta, com tanta inversão de valores, com tantas dificuldades. Quem está no mundo do trabalho sabe disso. No mundo do trabalho parece que é um querendo engolir o outro, parece que é um querendo destruir o outro, um querendo levar mais vantagem do que os outros. Como que é difícil viver na família. A família é feita de pessoas totalmente diferentes. Às vezes tem 2 filhos, o João e o Pedro, educados pelos mesmos pais, nas mesmas escolas, tiveram os mesmos amigos, mas os 2 são totalmente diferentes. Neste mundo, nós só vamos ficar em pé e fazer a vontade de Deus com a Eucaristia. Receba a comunhão, como se você tivesse, e de fato está, recebendo o próprio Jesus. Tem pessoas que procuram o padre e dizem: padre, eu não posso receber a comunhão na situação que eu estou, eu preciso me confessar. Que alegria que eu tenho como sacerdote quando uma pessoa me procura e diz: padre, eu preciso me confessar. Não estou criticando ninguém que está aqui, mas existem casas que eu vou às vezes para dar uma bênção, e eu gostaria de dizer para as pessoas: olha, abre um pouquinho a janela, olha, convida alguém para dar uma limpadinha, parece que a casa está de ponta cabeça. O padre não consegue nem andar, é caixa, tudo para todo lado. E a pessoa acha que a coisa está mais linda, está mais perfeita, está mais organizada do mundo. Às vezes nós perdemos o sentido de limpeza, o sentido de organização. Tem pessoas que gostam das coisas de ponta cabeça, upside down. Tudo como se fosse ao contrário, upside down. É um jeito da pessoa ser. E tem pessoas que perderam, infelizmente, o sentido do pecado, o sentido da separação que os nossos erros nos causam em relação a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a entendermos que a santidade é para
todos nós. O Evangelho nos fala sobre São João Batista. São João Batista foi uma pessoa fantástica, consagrou a sua vida inteiramente a Deus. E existem duas palavras no Evangelho, existem duas realidades que São João Batista nos apresenta sobre Jesus, que devem tocar a nossa vida. Primeiro, São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Segundo, São João Batista diz: eis o Filho de Deus. Em outras palavras, João Batista está dizendo: Jesus é uma pessoa diferente. Jesus não foi apenas um sábio. Jesus não foi apenas um grande pregador. Jesus não foi apenas uma pessoa interessante. Jesus é o próprio Deus. Deus se fez homem. E as crianças da catequese, normalmente uma vez por mês, tem missa com o padre. E todos nós que estamos aqui presentes, esta é a base da nossa fé. Jesus é Deus. Deus veio nos visitar. Se Deus veio nos visitar, nós temos a segurança e a alegria que alguém nos ama. Nós temos a certeza e a alegria que alguém cuida de nós, que alguém está ao nosso lado. Nós temos a certeza e a alegria que nós temos a força e o modo para superarmos todos os problemas, todas as dificuldades. E se nós não pudermos superá-las, transformá-las, nós teremos a força necessária para conviver com cada uma delas. Que Deus nos conceda durante esta semana a graça de lembrarmos a nós mesmos. Deus nos chama para sermos pessoas diferentes, não melhores nem piores, mas para sermos pessoas diferentes na sociedade. O padre encerra a reflexão dizendo: entre as características de uma pessoa diferente na sociedade, por amor de Deus, seja um profeta, um missionário da esperança. Da esperança. Nós que somos católicos não podemos ser pessoas melancólicas, pessoas pessimistas, pessoas que apenas vê o lado ruim e negativo das coisas. Se nós que recebemos a Eucaristia e Jesus não somos otimistas, não somos alegres, não somos capazes de mudar o ambiente que nós estamos, quem será? Quem será? Se os cristãos e católicos não forem a luz e o sal do mundo, que recebem a Eucaristia, quem será? Seja uma pessoa agregadora. Tem pessoas que são desagregadoras. Ela chega no ambiente, já começa a reclamar de um. Ah, você viu fulano fazendo isso? Ah, fulana também, né? O marido não está aqui, você viu como que ela faz? Ah, mas todo dia chega atrasado. O que você tem a ver com isso? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, dá palpite na vida de todo mundo, tira o cisco do olho de todo mundo e não tira a árvore que está dentro do próprio olho. Palavras de Jesus. Seja pessoa agregadora, sorria. Tem pessoas que eu gosto de estar perto porque eu já encontro a pessoa, já sorri. Como que é bom ver um sorriso. Tem pessoas que a gente já chega perto e já reclama, já vê pontos negativos, já chega falando mal de alguém. Quem que quer ficar perto de uma pessoa dessa? Nós devemos ser profetas da esperança. As coisas boas no mundo, na família e na igreja são muito maiores do que as coisas ruins e negativas. Leve alegria, esperança, paz no ambiente que você está. Em silêncio vamos rezar. Peçamos que Deus nos conceda esta graça de, como São João Batista, anunciar Jesus. Que Deus nos conceda a graça, nesta sociedade tão diversa como a sociedade de Corinto, de vivermos a santidade, de vivermos bem e com coerência o chamado que nosso Senhor nos faz.